aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anaíse, eu sou professora de literatura e hoje nós vamos revisar e exercitar a literatura da época colonial do Brasil, ok? Vamos recapitular então o que acontecia? A gente está falando do século XVI, né, que é a partir de 1500, quando os portugueses chegam no Brasil, e aí a gente começa a ter dois tipos de literatura que se desenvolvem aqui. No primeiro momento, a gente tem a literatura informativa, né? O que é a literatura informativa? Os navios, as caravelas portuguesas chegavam aqui e em cada uma delas tinha um escrivão, né? E esse escrivão era responsável por criar cartas, por criar documentos em que o rei de Portugal ficasse sabendo, né, do que estava acontecendo na viagem, do que eles tinham descoberto. Então, essa literatura informativa, né, é justamente porque você tem um escrivão que está informando ao rei de Portugal o que estava acontecendo durante ali aquela aventura que eles estavam seguindo, ok? E aí, o que é literatura informativa, né? Porque pode parecer um pouco que esse nome seja contraditório, porque a literatura não tem o objetivo de informar, né? Nós temos outros textos que têm esse objetivo. Então, literatura informativa, por mais que seja um pouquinho contraditório, na verdade, só mostra aí que essa literatura era feita com um outro objetivo, que não de contemplação, que não de, como é que eu posso dizer, de divulgação de uma subjetividade, de um novo olhar no mundo, coisas que são mais comuns quando a gente fala de literatura, ok? E aí alguns teóricos até vão dizer que essa literatura é um pouco menos de literatura por ela ter um objetivo, informar, que não é típico aí do texto literário, mas ainda assim a gente tem um movimento que traz características suficientes para ser considerado literário, beleza? E quais são esses elementos, né? Você tem aí um escrivão que precisa contar ao rei de Portugal, precisa fazer com que surja na mente desse indivíduo algo que ele nunca viu, né? Principalmente se a gente for levar em consideração o fato de que o Brasil e Portugal são ambientes completamente diferentes no campo da paisagem mesmo, né? São paisagens muito diferentes. Então, esse escrivão tinha que escrever de uma forma que ele conseguisse fazer com que o rei de Portugal, né, a corte portuguesa de uma maneira geral, conseguisse imaginar. Então, para isso, eles usavam recursos que são literários, correto? Eles usavam metáforas, eles usavam figuras de linguagem, né, para conseguir construir esse espaço e também para conseguir passar para a corte como eram os nativos, né, os indígenas que estavam aqui. Então, se você pega lá a Carta de Pero Vaz de Caminha, né, que é a carta de achamento do Brasil, o primeiro documento escrito em solo brasileiro, você vai ver ali uma tentativa do Pero íntima, de fazer um texto em que a paisagem fosse construída dentro da mente do rei, mas que também os nativos conseguissem ser imaginados por essa corte, ok? Então, o uso de adjetivos, de figuras de linguagem, né, vão aparecer muito aí nesse primeiro momento literário do Brasil. Apesar de fazer parte da literatura brasileira, a gente não tem um certo probleminha, tem uma certa dorzinha de falar que é uma literatura brasileira, porque quem escreviam eram portugueses para portugueses lerem, né? A única coisa que o Brasil entrava era na temática, beleza? Mas ainda assim, como, né, foi aqui a abertura dos nossos trabalhos literários, nós estamos abrindo os trabalhos, como falam por aí, foi com essas cartas informativas, tá, que eram bastante literárias, ok? Um outro momento, no momento seguinte, né, diante ali daquela dificuldade dos portugueses de manter contato com os indígenas pela questão do idioma, né, cada um falava ali o seu idioma, como é que a gente vai fazer para que esses indígenas entendam a cultura que a gente está trazendo, principalmente a cultura religiosa, né? O catolicismo, como evangelizar, como catequizar essas pessoas que não nos entendem, porque a religião ela se propaga, entre outras formas, pela palavra, né? Então, se o cara não entende a palavra que você está proferindo, como é que você vai catequizar? E aí surge o que a gente chama de literatura de catequese. O que é literatura de catequese? Né? Os portugueses trouxeram os jesuítas para cá com o objetivo de catequizar os indígenas, e aí eles criavam peças de teatro, encenações, né,
em que a história do catolicismo, do cristianismo, fosse passada aos indígenas. E por que eles escolheram justamente essa maneira de passar aí o conhecimento? Porque a gente consegue ver encenações sem falas e entender a história. O cinema mudo é um grande exemplo, né? A gente consegue fazer uma peça sem uma fala, mas que a gente consegue estabelecer a história que está acontecendo ali. Principalmente o objetivo da igreja, que era estabelecer o que era bom e o que era ruim, né? Bom, a igreja, e o ruim, tudo aquilo que desvirtua da igreja. Então, as peças, né, as obras eram sempre muito maniqueístas. O que é isso, né? Dividiam o mundo em bem e mal, em que tudo aquilo que era bem era relacionado à igreja, era bonito, era ótimo, legal, e tudo aquilo que era mal era o que desvirtuava da igreja, do cristianismo, e aí era feio, era assustador, era grotesco, tá? E aí no final o bem sempre vencia, sempre conseguia acabar com o mal, e legal, todo mundo entendendo a mensagem, né? Até que, com o tempo, um dos jesuítas conseguiu estudar o tupi, né? Criou até uma gramática do tupi, e aí as interações começaram a ser verbais, mas no primeiro momento elas eram não verbais, graças inclusive a essas encenações, beleza? Então, esses dois tipos de literatura, informativa e a de catequese, vão se juntar para formar, né? Elas se juntam no que a gente chama de quinhentismo. Por que quinhentismo? Porque começa em 1500, tá? Recapitulando tudo, né? Recapitulamos tudo. Então, nós temos aqui exercícios, tá? Então, vamos lá. Vamos aprofundar essa história aí. Desculpem. No texto 1, andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhe davam. Andavam tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam. Né? A gente tem aí a carta de Pero Vaz de Caminha, um trecho, né? Fragmento. No texto 2, a gente tem uma imagem que eu vou aumentar o zoom aqui para você conseguir ver. Né? A gente tem um quadro do Portinari, o Descobrimento do Brasil, em que você vê os indígenas aqui, né, aglomerados, a palavra está na moda, aglomerados, apontando para o horizonte, né, vendo aí essas embarcações portuguesas chegando, né, todo mundo aqui nu, pintado e tudo mais. Tem até uma criança aqui embaixo, não sei se dá para ver, mas enfim, vamos lá. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que a Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Olha o problema, né? A alternativa vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, você com preguiça não lê tudo, marca essa, dançou. Olha só. Preocupa-se apenas com a estética literária. Estética literária é forma literária. Eles não estavam preocupados em fazer uma grande literatura. Eles se preocupavam principalmente com a informação, tá? No objetivo de informar a corte portuguesa. Então, esse apenas estética literária, joga fora. Na B, a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Vamos com calma, né? O que é uma arte acadêmica? Uma arte acadêmica é uma arte ligada ao mundo acadêmico, que é o mundo relacionado à academia. Quando a gente fala de academia, a gente fala de universidade, a gente fala de pensamento científico, né? Então, a gente está falando aí de uma área, de um aprofundamento de conhecimento que a afirmação da arte acadêmica brasileira, não, né? E a contestação de uma linguagem moderna. Retrata indígenas nus com corpos pintados e a contestação de uma linguagem moderna. Não, né? Não está nem no contexto aqui do que a gente está falando. Na C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Pô, essa aqui é legal, porque olha o que a gente tem aqui.
Carta como testemunho histórico, né? Então, o que é uma carta como testemunho histórico? Ele está registrando uma descoberta histórica. Mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. Sim, né? Quando ele começa ali a descrever, fala das pinturas, que eles são galantes, né? O que é galante? Tipo elegante, tá? A pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Eu mostrei lá a pintura para vocês, né? Que os indígenas estão apontando, todos juntos, aglomerados e apontando, né? Então, eles estão ali mostrando uma certa inquietação, sim. Letra C já é o nosso gabarito, ok? Para a gente matar aqui, D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Não, né? Como a gente viu até na alternativa de cima, nós temos abordagens diferentes. Na E, a pintura e a carta de caminho são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Também não é verdade. Ok? Até porque, Portinari, descobrimento do Brasil, 1956. Beleza, meu amor? Então vamos lá. 14. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que A. É formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visam a catequese. Poema narrativo não, amado. Poema narrativo não. B. Inicia com prosopopeia de Bento Teixeira. Prosopopeia Bento Teixeira é o início do barroco, tá? É um movimento na frente, na linha do tempo, o barroco está depois. C. É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Show de bola. Olha só, documentos que informam acerca da terra brasileira, lembra do Pero Vaz de Caminha, contando para as pessoas o que tinha aqui, e pela literatura jesuítica. Lembra que eu falei que os jesuítas vieram para o Brasil catequizar? Essa literatura de catequese também se chama literatura jesuítica. Ok? Os textos que só para a gente matar, né? Vocês sabem que eu gosto. Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. Pedagógica pode até ser, se a gente pensa na questão da catequese, mas os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística. Essa preocupação artística não está em primeiro plano agora, né? Eles têm objetivos mais concretos. Na E, descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem ao relatar as condições encontradas no novo mundo. Esse com fidelidade e sem idealizações não é bem verdade não, tá? Por quê? Não é bem verdade não é nada verdade. Por quê? Quando os portugueses chegaram, que se depararam com aquela figura. Imagina, gente, você nunca viu um indígena na sua vida. Você desce de uma caravela e você dá de cara com, sei lá, ele falou de 400, 450 pessoas nuas, com uma cor de pele completamente diferente da sua, né? Porque a gente tem aí essa diferença também, com costumes absurdamente diferentes dos seus. Então essas pessoas ficam um pouco chocadas e quando elas passam isso para o texto, né, elas acabam passando isso de uma maneira um pouco distorcida pelo choque até que estavam sentindo. Né? Então, esses relatos, essas caracterizações dos indígenas, elas não são completamente fiéis, né? Elas passam aí por essa emoção que o escrivão sentiu quando viu aquela situação toda ali armada. E a questão da idealização porque quando, imagina, né? Você, europeu, acostumado com um frio cabronco, né? Chega aqui, esse cenário lindo de Brasil, o que acontece? O cara fica deslumbrado na hora de descrever isso e aí também ele dá uma fugida da realidade, ele dá uma idealizada assim, parece que ele está falando do Éden. Beleza? Na 15, leia a estrofe abaixo e faça o que se pede. Dos vícios já desligados, nos pajés não querendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. José de Anchieta. Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima pronunciada pelos meninos índios em procissão. Então vamos lá, a alternativa verdadeira, considerando a estrofe acima. Os meninos índios representam um processo de aculturação em sua concretude mais visível como produto final de todo um empreendimento do qual participaram com igual empenho a Coroa Portuguesa e a Companhia de Jesus. Companhia de Jesus era o nome da organização dos jesuítas, tá? Então vamos ver. Dos vícios já desligados, nos pajés não querendo mais. Então os meninos índios, desde muito pequenos, né, já começavam
já começaram a ser catequizados e começaram a, por exemplo, dos pajés não crendo mais. Dos vícios já desligados, essa ideia, né, da igreja de que tudo que foge daquilo que é convencionado por ela é um vício. O que é um vício? É um hábito ruim, é algo ruim de ser feito, tá? Nem suas danças rituais, ou seja, a cultura indo embora, nem seus mágicos cuidados, né? Então a gente percebe aí que os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude. Sim, né? Até porque é muito mais fácil você fazer esse processo com uma criança do que com um adulto que já tem essa cultura mais estabelecida na cabeça, né? Como produto final de todo o empreendimento do qual participaram em igual empenho a coroa portuguesa, né, os colonizadores, e a Companhia de Jesus, que era esse grupo de jesuítas que catequizavam as pessoas mundo afora. A Companhia de Jesus, acredita não, existe até hoje, tá? Beleza? Beleza, beleza? Então, beleza. Vamos lá. Cadê? Ué. Não passa. Vamos lá. Aqui foi. Pequeno problema técnico. Voltamos. Vamos lá para a próxima questão. Para 16. Sobre literatura de catequese, é correto afirmar exceto. Então você vai ter um monte de alternativa que está certa e você tem que marcar que está errada, tá? É correto afirmar exceto. Eu sei que todos os alunos fazem besteira nesse tipo de questão, então, por favor, atenção. Na letra A, os principais jesuítas que se dedicaram à literatura de catequese foram os padres José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e Fernão Cardim. Certo, certíssimo, tá? B. Para as comemorações de datas religiosas, José de Anchieta escrevia e levava ao público autos é um tipo de peça de teatro, que veiculavam de forma amena e agradável as fés e os mandamentos religiosos. Foi exatamente o que eu expliquei para vocês, né? O José de Anchieta, que foi um dos principais, se não o principal, foi ele, inclusive, lembra que eu falei? Que teve um jesuíta que fez a gramática do Tupi? Foi ele. Levava, então, peças, né, nas datas comemorativas para ensinar a fé, ensinar os mandamentos religiosos. E sempre de forma amena e agradável, lógico, né? Porque eles queriam que os indígenas adotassem aquilo. Então, aquilo tem que parecer bom. C. O alvo central da literatura de catequese eram os índios. Toda a produção literária desse período é de cunho pedagógico e educacional. Então, sobre a literatura de catequese, tá certo, né? É isso aí mesmo. Além do trabalho de catequese realizado entre os índios, os jesuítas promoveram a educação no país, de forma que fundaram os primeiros colégios no Brasil. Sim, né? Lembra que eu falei que depois a comunicação começou a ser verbal? Né? Então, quando você consegue ensinar alguém de maneira verbal, a primeira coisa que os jesuítas que estavam ali para ensinar fizeram estabelecer um colégio. Né? Então, eles começam o processo educacional no Brasil, graças a essa barreira da linguagem que começou a cair, né? Eles começaram a se entender e os jesuítas fundaram os primeiros colégios. Na E, Antônio Vieira é a principal expressão da literatura de catequese no Brasil. E aí essa alternativa é feita para você se embolar. Por quê? Antônio Vieira foi um padre, mas ele foi um padre barroco, tá? Então você imagina, né? Você é Antônio Vieira é padre. Eu lembro que a Anaíse falou isso. Tá, Antônio Vieira era padre, mas ele era um padre barroco. Padre existe na história toda, gente, tá? Então, assim, Antônio Vieira, barroco. Não é porque ele é padre que ele é da literatura de catequese, não. Então, aqui já está errado, né? Sua obra está relacionada com as inúmeras atividades que desempenhou como religioso e como conselheiro do rei de Portugal. Isso é verdade, né? A sua obra até Portugal está certo. O problema é que ele não é da literatura de catequese, não. Ok? Na 17, assinale a afirmativa incorreta, mais uma vez, marcar o que é falso. Vamos lá. A literatura de viagens constitui valioso documento do Brasil Colônia. O que é a literatura de viagem? É a literatura informativa, tá? Então, valioso documento do Brasil Colônia? Sim, porque basicamente são os únicos registros que nós temos dessa época. Na B, na literatura de viagens encontramos informações sobre a natureza e o homem brasileiro. Falei, né? Que eles descreviam lá o espaço
né, a terra, e descreviam os nativos também. Na C, os primeiros escritos sobre o Brasil pertencem à categoria de literatura, uma vez que encontramos neles preocupações estéticas. Mais uma vez, a gente já falou disso, né? Pertence à categoria de literatura, uma vez que notamos preocupações estéticas. Não é uma preocupação estética, não, tá? A preocupação era informar da melhor maneira. D. O mito ufanista é representado pelo louvor à terra fértil e à natureza como algo exuberante. O que é um mito ufanista, né? O ufanismo é o amor excessivo à pátria. Então, e à terra, né? Então, o mito ufanista é representado pelo louvor à terra fértil. Sim, desde o princípio fala-se disso, né? Do Brasil, da terra fértil. E a natureza como algo exuberante também. E até muitas vezes idealizada. Ok? Na 18. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Então, é um lugar que tem água pra caramba, e aí, nessa terra tudo dá, né? Tudo se planta pela quantidade de água que se tem. No texto anterior notamos que Pero Vaz de Caminha assume a atitude de um observador frio. Frio? Ele é objetivo? Não, né? Ele fala assim, e em tal maneira graciosa. Pô, ele está dando a opinião dele, não está sendo frio. Da B. Que caminha se empolga pelas coisas da terra. Isso sim. Foi exatamente até o que eu falei, né? Vocês imaginam chegar aqui, porque hoje a gente sabe que o Brasil, né, tem várias águas que estão poluídas, cenários que infelizmente já não são mais os mesmos. Imagina o que era o Brasil numa época sem poluição de fumaça, de indústria, sem galera tacando lixo em tudo quanto é canto, só com os indígenas lá vivendo de boa. Devia ser lindão, né? E o cara ficava super empolgado. Para descartar as outras, C, que o escritor descobriu águas marinhas. D, caminha apenas está atento ao que vê, desprezando o entusiasmo tão comum da época. Não, tá? Não. Ouso dizer que o Caminha era um dos mais entusiasmados. Para a gente terminar, a gente tem aqui do Santíssimo Sacramento, né? Um poeminha, vamos lá. Ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar, se nos dá no santo altar cada dia. Filho da Virgem Maria, que Deus Padre cá mandou e por nós da cruz passou crua morte. E para que nos conforte, se deixou no sacramento para dar-nos com aumento sua graça. Esta divina fogaça é manjar de lutadores, galardão de vencedores esforçados. Fogaça é um tipo de pão, tá? Deleite de namorados que, com gosto desse pão, deixam a deleitação transitória. Quem quiser haver vitória do falso contentamento, gosto desse sacramento divinal. Goste desse sacramento divinal. Este dá a vida imortal, este mata toda a fome, porque nele Deus e o homem se contêm. É fonte de todo bem, da qual quem bem se embebeda não tenha medo da queda do pecado. Ó que divino bocado, que tem todos os sabores, vinde pobres pecadores a comer. Não tendes de que temer, senão de vossos pecados. Se forem bem confessados, isso basta. Que este manjar tudo gasta, porque é fogo gastador, que com seu divino ardor tudo abrasa. Vamos lá. 19. A que sacramento se refere o título do poema? Então vamos lá, do Santíssimo Sacramento. E aí, se você ainda ficar em dúvida do que é o Santíssimo Sacramento, dá uma lida embaixo, ó. Ó que pão, ó que comida. É um dos sacramentos da Igreja Católica, um dos rituais da Igreja Católica, né, é a questão da hóstia, da Eucaristia, né, que é consagrada e que se torna ali na missa, né, o corpo de Cristo, né, uma simbologia do corpo de Cristo. Então, a que sacramento se refere o título do poema? A Eucaristia, né? O processo da Eucaristia. 20. Identifique palavras no poema que se referem ao pão da Santa Ceia. Então, a gente tem a fogaça, que até deu significado para vocês, né? Mas se a gente voltar aqui, ó, pão, comida, manjar, também estão aí, tá? E depois a fogaça, manjar de lutadores, beleza? 21, identifique a expressão no poema que se refere à missa, espaço em que a Eucaristia é celebrada. Perceba que esse enunciado já dá a resposta do outro, né? Mas tudo bem. Espaço em que a Eucaristia é celebrada. Vamos lá, onde está a missa? Ó que divino manjar, se dá
se nos dá no santo altar cada dia. Santo altar cada dia é a missa, né, que acontece todos os dias, ali ao redor do altar. A 22, o que no poema significa dizer que os namorados, com o gosto deste pão, deixam a deleitação transitória. Então, quando a gente tem essa parte ali, ele está... Pensa comigo, né? Quando você está apaixonado, quando você está amando alguém, né, você fica com a sua visão voltada para aquela pessoa. Você só quer saber daquela pessoa, você não pensa em outra coisa. Mas a Eucaristia é tão divina, é tão transcendental, o amor de Deus é tão grande, que com o gosto desse pão, ou seja, em contato com Deus, com Jesus, né, deixam a deleitação transitória. O que é a deleitação transitória? É esse amor dos homens, que acaba, né, assim como a própria vida acaba. Então, tanto que ele fala lá, né, até que a morte nos separe. Então, eles deixam essa deleitação transitória, ou seja, eles esquecem um pouco dessa paixão para viver esse amor de Cristo. Beleza? E na 23, o substantivo fome no poema refere-se apenas à falta de comida? Não, né? Ali a gente vê que durante o poema a fome não é exatamente uma fome de comida, né? Não é apenas a falta de comida. É também uma fome no sentido de querer, de buscar, de desejar essa fé, o exercício dessa fé, de estar em contato com essa divindade. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.